sabedoria, com muita arte, como a gente viu aqui, né? Então nós temos esse grande desafio. E concordo, a Constituição brasileira, para nós que fazemos a luta de classe, ela é um instrumento revolucionário nesse momento. Né? E é lá nela, e esses dias eu estava dizendo a Saulo, eu acho que não adianta mais, não precisa mais ter advogado. Né? Porque se vão retirar a função social da propriedade, né? Se vão retirar, se já retiraram todos os direitos, a profissão, né, na área jurista está em xeque. Né? Porque nós vamos defender o quê nesse país, gente? Se nem Constituição nós não temos mais. Né? Então, ela é sim, né, para nós, ela é um instrumento. Eu vinha vindo na estrada e eu sempre ando com ela debaixo do braço, onde eu vou. E abro ela, porque ela é importante nesse momento que ela foi destruída. E, bom, para a gente não alongar muito, mas eu queria, assim, ir culminando e para a gente ir refletindo, né? Que bom que vocês existem, que bom que a gente tem um grupo de juristas, mas, assim, ir questionando essa estrutura do Poder Judiciário. Que estrutura do Poder Judiciário nós queremos? É essa que está aí, que o povo não tem direito a escolher o seu juiz, o povo sequer participa como instrumento, né? É um instrumento que vem de cima para baixo, né? E que as elites têm acesso, os pobres não têm acesso a ela. Então eu acho que esse é um desafio de quem tem mais aí o domínio nessa área, né, Sal? De a gente ir construindo que sistema judiciário nós queremos no Brasil que possa servir para a construção de um projeto de nação. Esse é o grande desafio. Nós temos que construir um projeto de nação, que é o projeto popular para o Brasil. Né? E eu acho que os juristas, quem está bem especializado nisso, nós já temos um grupo a nível nacional, mas esse é um dos grandes desafios que nós temos para esse momento. Né? E daria até como uma grande tarefa, né, dessa associação de pensar o que nós queremos. Né? E por último, não podemos deixar de não, eu acho que várias pessoas falaram aqui, mas não existe democracia quando um representante da classe trabalhadora está injustamente na cadeia. Quando ele nos representa enquanto classe, que é o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Então, realmente, a democracia nesse país, ela só vai ocorrer e com o povo nas ruas. E se tem avançado algumas coisinhas nesse Brasil, é com certeza essa América Latina que nos cerca com esse levante popular, e oxalá que esse levante popular nos reanime e nos erga também para a gente fazer um grande levante. Aí sim, com certeza, com o povo nas ruas, haverá democracia. MST! Essa luta é pra valer! MST! Essa luta é pra valer! MST! Essa luta é pra valer! Pô, eu agradeço a todas as mulheres, amigas, companheiras de luta que estão aqui na mesa. Dizer que a universidade realmente tem representado nesse momento, está aprendendo, está se tocando que é preciso voltar ao campo da luta e tem representado um momento de resistência. Acabei ficando feliz porque este evento está sendo realizado aqui no CT e eu me lembro que na época da eleição eu me licenciei da condição de pró-reitora, pedi férias e passei a trabalhar na campanha para a Haddad.
E aqui no CT nós viemos em campanha e eu fui denunciada, o diretor veio de repente, né, saber o que eu estava fazendo aqui, se não era como representante institucional da universidade. O CT de fato era um dos centros mais fortemente bolsonaristas desta universidade, né, e nos permitiu realizar este evento hoje. Tá? Não sei se eles não sabem o que se passa, mas ou se realmente eles estão começando a compreender que nós precisamos ficar do lado da resistência. Ou então a universidade deixará de existir. Tá? Então, agradeço a mesa, cumprimentei algumas como amigas também. Eu acho que a amizade representa a afinidade, não desmerece currículo, mas representa a afinidade, que eu acho que é isso que nós temos que fazer na luta também. Muito obrigada a todas. Eu acho que é bom que a gente desfaça a mesa ao tempo em que eu vou convidar, e ela vai me permitir que eu fique lá para poder assistir, ao tempo em que vou convidar Gisele, né, que é paraibana, formada em Direito aqui pela Universidade Federal da Paraíba, mora no Rio de Janeiro, é professora associada da PUC-Rio, e também eu posso dizer que Gisele é uma grande companheira, né, uma grande amiga, uma pessoa de uma capacidade de resistência enorme, né, uma das criadoras desta associação, uma das principais criadoras de todas as campanhas desta associação. Então, realmente, Gisele é a pessoa que poderia, nesta noite, fazer a conferência de abertura do nosso encontro da BJB. Gisele, bem-vinda, a Paraíba é sua. Como disse Marília, somos todos Paraíba, né? O Nordeste é a Paraíba. Fique à vontade, viu? Vamos sentar lá para te acompanhar. Acho que eu vou falar em pé, porque fica um pouquinho melhor para a voz chegar aí, né? A professora é medonha, professora, né? Não tem mesmo, né? Alô? Olá! Veio a voz! Voltou a voz. Gente, boa noite. Muito feliz e muito emocionada de estar aqui hoje, porque eu estava sentada ali atrás e eu estava pensando que em outubro de 1979, há exatos 40 anos, eu me formei em julho de 79, e em outubro eu viajei para Florianópolis para fazer a seleção do mestrado da Federal de Santa Catarina, em outubro. Então eu fiquei, sei lá, umas 2 semanas em Florianópolis e voltei para João Pessoa só para arrumar a mala e passar o Natal. E eu ia ali e voltava já. Uma proposta era ir ali fazer um mestrado e voltar. E eu estava pensando, estava sentada ali atrás agora, e eu estava pensando que vou ali e volto já, e 40 anos se passaram. Eu me formei há exatos 40 anos, em julho. Então, para mim é uma emoção enorme estar aqui, né? Eu tive minha vida praticamente, a vida que importa, que nos constitui como pessoa, como subjetividade, foi aqui que eu estudei quando era criança, foi aqui que eu fiz a universidade. Estou há mais tempo fora daqui do que evidentemente, do que estava aqui. Mas eu vou morrer paraibana. Eu na verdade nem nasci no Rio, eu nem nasci aqui, né? Eu nasci no Rio, mas eu vim para cá com 3 anos. E eu sou tão paraibana, que eu estou fora da Paraíba faz 40 anos e eu falo como se tivesse saído daqui ontem, né? Então, meus alunos não acreditam que eu cheguei. Eu sou professora da PUC há 35 anos. Então eles não acreditam que eu cheguei na PUC há 35 anos. Eles acham que eu cheguei ontem. Mas enfim, eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz por isso, por estar falando aqui na minha universidade. Estou muito feliz por ver o crescimento da ABJD. A gente vai, eu e mais 2 pessoas, nós vamos para Tocantins, em Palmas, daqui a 2 semanas.
nós vamos inaugurar... Você é de lá? Nós vamos inaugurar a BJD de Palmas e vai ter um seminário muito bacana. Há 3 semanas atrás nós estávamos em Guararema, eu estava lá, participei do seminário, foi na escola Florestan Fernandes, do MST, então foi um grupo muito grande de juízes, de promotores, de defensores, de advogados, de professores, todo mundo da área do direito. Fizeram um festival de futebol, o Festival Sigmarinda Seixas, em homenagem a ele, e nós fomos, eu estava lá, passei o fim de semana lá na escola. Já tinha ido uma vez, agora, eu acho que ele descarrega. Eu já tinha ido uma vez a Guararema para um curso, para o pessoal do MST, e tive a oportunidade de voltar agora. Então, para mim é uma alegria, quer dizer, uma felicidade. A gente está... isso que está acontecendo aqui está acontecendo em todos os lugares do Brasil, em todas as cidades brasileiras. Nós já estamos, como a BJD, nós já estamos em mais de 17 estados, acho que 18 estados. Além disso, a campanha Moro Mendes, que é a última campanha da BJD, é uma campanha que já passou por 8 estados, ela começou há 3 ou 4 meses atrás. Então, eu acho que a gente está conseguindo reunir muita gente, a gente está conseguindo reunir muita gente, a gente está conseguindo reunir várias pessoas. Começou a BJD e hoje nós já temos até a Associação Brasileira de Médicos pela Democracia, né? Lembrando que os médicos são, ou foram pelo menos, um dos grupos profissionais mais reacionários, né, no último processo eleitoral. E até os médicos estão se juntando a judeus pela democracia, juízes pela democracia, economistas pela democracia, jornalistas pela democracia, nós psicanalistas pela democracia. Nós conseguimos, a BJD conseguiu, a do Rio, conseguiu dar apoio à ABI, Associação Brasileira de Imprensa, que estava na mão de jornalistas totalmente vinculados à Rede Record, a um grupo de jornalistas que trabalham com movimentos pentecostais. Nós participamos, a BJD, nós não somos jornalistas, mas demos suporte a eles, porque foi um embate que foi para o campo do judiciário, entre uma chapa de renovação e a chapa que estava na ABI, e nós ganhamos a eleição, né? A ABI voltou a ser um espaço de resistência democrática, como foi no tempo da ditadura militar, né? Então, eu acho que a gente tem construído muita coisa, somos muitos, né? Somos muitos e temos construído muita coisa. Mas, enfim, se vocês conhecem a BJD tanto quanto eu não vim para cá para falar sobre a BJD. Eu vou só pegar um... Eu, na verdade, queria conversar um pouco sobre o nosso sistema judiciário. Esse é o sistema judiciário. Será que eu trouxe? Falar um pouco sobre o nosso sistema judiciário. Eu acho que a gente precisa conhecer, entender bem a história desse país para a gente entender o que é que está acontecendo, né? Eu acho que é fundamental que a gente entenda o que está acontecendo. E eu queria começar dizendo o seguinte: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Cada um desses poderes, historicamente, nesses últimos 100 anos, eles tiveram o seu momento de prioridade. Então, se a gente olha para a Europa desses últimos tempos, desse último século, o início, o final do XIX e o começo do século XX, a proeminência era do poder legislativo. E pelo óbvio, porque as lutas políticas todas estavam vinculadas à questão da democracia representativa.
as camadas populares queriam votar, queriam participar do processo eleitoral, as mulheres queriam votar, queriam participar do processo eleitoral. Então, a coisa mais natural do mundo é que, em relação ao judiciário e em relação ao poder executivo, o poder legislativo, ele assume, ele ocupa politicamente o cenário. Só se falava de legislativo, só se falava de voto, só se falava de campanha eleitoral. E isso acontece desde a virada do 19 até a metade do século XX. A proeminência é do poder legislativo. Quando a gente chega na metade do século XX, a gente tem a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, entre outras tragédias, ela destrói especialmente as cidades europeias. Não há mais hospital, não há mais estrada, não há mais escola, não há mais nada. Não é? Quando a guerra acaba, a Europa está realmente destruída. Então, todo o processo de reconstrução da Europa, seja o processo de reconstrução político, seja o processo de reconstrução econômico, seja o processo de reconstrução real, concreto, é preciso reerguer as cidades, isso é absolutamente inseparável do poder executivo. Então, na segunda metade, na metade do século XX, digamos, está me faltando a palavra agora, essa, não é prioridade, esse protagonismo, obrigado, palavra óbvia, esse protagonismo do poder legislativo, ele desaparece e no lugar do poder legislativo aparece o poder executivo. Por quê? Porque é o poder executivo que vai reconstruir a Europa, é o poder executivo que vai, basicamente, refazer tudo aquilo que a guerra destruiu. Então, especialmente, era isso que tinha me fugido, vai refazer o pacto que vai viabilizar a construção dos chamados estados de bem-estar, dos chamados estados-providências. Não há possibilidade de você conseguir construir um estado-providência, um estado de bem-estar social, um estado em que você dê abrigo às camadas populares sem um executivo forte. Agora, se a gente caminha para o final do século XX, esse protagonismo começa a mudar de sinal. E no lugar do poder executivo, começa a aparecer o poder judiciário. Não sei se vocês lembram, mas o ministro Marco Aurélio Mello, anos atrás, disse: o século XXI será o século do poder judiciário. Não é o século XXI, foi o final do século XX. O final do século XX, o protagonismo do poder judiciário já é absolutamente evidente. E existem várias chaves de interpretação que nos permitem entender por que esse protagonismo acontece. Primeiro, todo o processo de redemocratização dos países do leste europeu. Primeiro, processos de reconstrução da democracia em Portugal e Espanha. Depois, processos de reconstrução da democracia no leste europeu. Tudo isso acompanhado por processos de reconstitucionalização. Era preciso reconstitucionalizar todos esses países. Terceiro, em todas essas constituições aparecem uns sistemas de garantias de direitos fortemente definidos, claramente definidos. Em todas essas constituições, leste europeu e Portugal e Espanha, aparecem as garantias da magistratura e as garantias do Ministério Público. Aqui, quem acompanha o processo constituinte brasileiro sabe disso, o Ministério Público amplia sua esfera de atuação na Constituição de 88 de uma forma
estrondosa. As garantias da magistratura que a Constituição de 88 assegura são absolutamente evidentes. Agora, isso não é criação do Brasil. Isso já havia acontecido nessas demais constituições no final do século XX. Outro fator que é importante considerar, a questão da operação, das chamadas, a Operação Mãos Limpas na Itália, mas também a operação de luta contra a corrupção na Espanha. Vocês lembram do juiz Baltasar Garzón, né? Quer dizer, essa criminalização da política acontece, essa criminalização da responsabilidade política, melhor dizendo, acontece no final do século XX. Né? Os juízes se destacam muito fortemente na Itália e na Espanha. Menos, mas ainda assim se destaca em Portugal. Né? Esse protagonismo de juízes acontece na Itália, acontece na Espanha, acontece em menor medida, mas acontece em Portugal. Outra coisa que fortalece muito o Poder Judiciário, todas as discussões, vocês estão lembrados, sobre a criação de um poder judiciário internacional, a discussão da criação do Tribunal Penal Internacional, porque era preciso levar às barras da justiça os criminosos de guerra, especialmente os criminosos de guerra, no Kosovo, e vários outros lugares. Então, esse protagonismo, por último, é importante registrar toda a teoria política, tem uma mente, obrigada, toda a teoria política e toda a filosofia política do final do século XX, se a gente pega as grandes referências da teoria política, John Rawls, que escreve uma teoria da justiça em 1972, e escreve o liberalismo político em 80 e pouco. Ronald Dworkin, com uma série de textos que a gente tem uma dificuldade de dizer esse povo é constitucionalista ou é cientista político, ou é da teoria política. Quer dizer, aí você tem depois todo um debate, né? Que é o debate, os direitos humanos são direitos universais ou os direitos humanos são direitos particulares? Esse debate não é levado por constitucionalistas. Esse debate é levado pelos teóricos da ciência política. A ponto de alguns dizerem o seguinte: hoje você não faz ciência política se você não conhece minimamente o que significa o direito. E era justo o contrário. Eu, quando me formei, há 40 anos atrás, e que saí daqui e fui fazer mestrado em Santa Catarina, as pessoas diziam assim: esqueça tudo que você aprendeu até hoje. Jogue o direito na lata do lixo. A partir de agora, o que a gente vai estudar é teoria política. E aí, no final do século XX, eu disse: gente, olha eu aqui de novo. Aquilo que me mandaram jogar no lixo, hoje a ciência política diz: quem não entende direito, especialmente direito constitucional, não dá conta de fazer uma teoria política de peso, ou importante, ou que dê conta realmente do que está acontecendo nas sociedades reais e concretas. Por quê? Porque o direito passa a estar no centro do debate da teoria política. Rawls discute direito, Dworkin discute direito, Habermas discute direito. Então você tem um conjunto de cientistas políticos discutindo direito. Então, não é à toa, são pequenas chaves de interpretação. Processos de reconstitucionalização, criação de direitos, criação de garantias fortes para a magistratura e para o judiciário, criação de instâncias judiciais internacionais, debate doutrinário que coloca o direito na crista da onda, tudo isso junto e misturado. Alguns têm um impacto maior num determinado momento, outros têm um impacto menor no outro momento, mas tudo isso junto e misturado faz com que o Poder Judiciário tenha
um protagonismo brutal no final do 20 e no início do 21. Né? Agora, uma coisa é discutir protagonismo do poder judiciário em democracias consolidadas. Outra coisa é discutir protagonismo do poder judiciário em países como o nosso. Essa é a questão fundamental. Então, se a gente olha para a Europa, por exemplo, como é que a Europa vai construindo as suas instituições? Ela constrói as suas instituições dentro de um conflito político, de um debate político. Ninguém vai para a guerra. As pessoas se confrontam, as pessoas debatem, as pessoas discutem, as pessoas entram em processos de luta política violentos, mas são processos de luta política. A diferença entre a política e a guerra é que na guerra você destrói o inimigo. Na política, a gente conversa com o adversário. É isso que acontece na Europa. A Europa vai, através de seus confrontos políticos, definindo e redefinindo as suas instituições, o seu Estado, a forma como ela pensa e deseja a sociedade. Basta a gente acompanhar agora essa discussão na Inglaterra sobre o processo, a Inglaterra, o Brexit. A Inglaterra fica dentro da comunidade europeia ou não? É um processo de luta política brutal. Um processo de luta política brutal. Né? E estão lá lutando e vamos ver o que é que vai acontecer. Né? Todo mundo está dentro do jogo. Ninguém está previamente banido do jogo político. Todos fazem parte do jogo político. Então, o que eu estou querendo dizer é que, a partir de lutas políticas que se dão na base da sociedade, essa sociedade vai construindo o Estado, seu Estado e as suas instituições. Definindo, redefinindo, definindo, redefinindo, no confronto político, na luta política. Se ganha, se perde, se vai, se vem. Hoje é assim, amanhã é assado. Se a gente olha para o Brasil, e aí eu queria olhar bem para o Brasil, e queria... a gente só pode falar em Brasil depois da independência. Então, se a gente toma a independência do Brasil, por exemplo, 1822, como é que o processo de independência no Brasil, né, que costuma ser um dos processos mais efervescentes de uma sociedade, você se libertar da colônia, da metrópole, e deixar de ser uma colônia, costuma ser movimentos nos lugares onde, né, houve forte colonização. Os Estados Unidos saem, né, garantem a autonomia, né, efetiva numa guerra civil. A Índia de Gandhi, né, mobiliza o país inteiro. 1947, mobiliza o país inteiro para conseguir se desligar, né, da Inglaterra, da Grã-Bretanha. No Brasil, o processo de independência é feito por uma parte da elite imperial, porque tem, né, portugueses e brasileiros, aquela divisão, por uma parte da elite imperial que se alia com uma parte da elite civil, ajudada por forças internacionais, porque a Inglaterra joga um papel decisivo na independência brasileira. Onde estão, né, Darcy fazia essa pergunta, onde está o povo brasileiro no processo de independência? Cadê? Onde é que ele está? Onde estão as câmaras populares? Onde está o povo brasileiro? Não está. É um acordo feito pelo alto. Né? Aquilo que alguém em algum momento descreve como se fosse um paradoxo, revoluções pelo alto. Se a gente deixa a independência e vai para a proclamação da República, José Murilo de Carvalho escreve um livro cujo título é Os Bestializados.
É a forma, ele é um historiador e ele estuda, né, ele é especialista na República, no fim da monarquia e na República, e ele diz que essa expressão, os bestializados, era uma expressão utilizada nos jornais da época para descrever como o povo brasileiro recebe a proclamação da República. Bestializado. Só que bestializado tem um sentido que não é de ser besta, no sentido de ser ignorante, não. É no sentido de tô nem aí, abobado, tô nem aí, bestializado. Não é estupefato, não. Né? Parece ser estupefato, não é estupefato. É algo que eu não tenho nada a ver com isso. Isso é um acordo aí entre essa gente branca, rica. Né? O povo brasileiro não participa do processo republicano. Não participa do processo republicano. Se a gente segue mais na frente e chega na época em que o Brasil toma uma das decisões mais importantes da sua história, que estão querendo agora reverter de novo, que é a decisão de deixar de ser um país agroexportador e nós vamos passar a ser um país industrializado. Essa decisão, que é uma decisão fundamental, porque ninguém faz país industrializado sem criar classe trabalhadora. A nossa classe trabalhadora é criada pelo alto. Não sou eu que vou jogar lama aqui, até porque gosto dele, né? Tem uma leitura simpática a Vargas, mas a gente não pode deixar de considerar Vargas um ditador. Vargas é tudo menos um democrata, digamos desse jeito. Né? A CLT, que constitui a classe trabalhadora, ela é um documento gestado no interior dos palácios. Por quê? Porque era preciso ter classe trabalhadora, porque sem classe trabalhadora você não tem industrialização. Então, essa decisão que reconfigura a economia brasileira é uma decisão tomada no topo do poder político. A classe operária, que seria um ator relevante no momento de decisão, de industrialização, não participa desse processo. Seguimos em frente. Ditadura militar. Ditadura é ditadura. Né? É tudo menos democracia. Agora, o que acontece na ditadura? Uma outra mudança fundamental na história do Brasil. É o chamado processo de modernização. O que é que significa essa modernização, entre aspas? O que é que significa a modernização? Quando os militares chegam ao poder em 64, 70% da população brasileira vivia no campo. 30% da população brasileira vivia na cidade. Quando os militares saem do poder, 70% da população brasileira está na cidade e somente 30%